Olá, sétimo ano! Vamos lá para mais uma videoaula de língua portuguesa. Bom, agora eu trouxe para vocês atividades relacionadas ao segundo bimestre e aqui eu vou iniciar com vocês uma orientação a respeito desses exercícios, tá? Bom, primeiro nós vamos identificar aqui alguns enunciados. Eu vou mostrar para vocês algumas informações importantes para vocês conseguirem fazer as outras atividades, tá? São vários exercícios relacionados aos conteúdos que vocês já receberam, né, nas videoaulas, já fizeram inclusive alguns exercícios a respeito desses assuntos e agora nós vamos fazer uma revisão, tá? É importante que vocês internalizem esse conteúdo porque eles serão muito importantes para todos vocês, para as próximas séries, para o conhecimento de língua portuguesa, tá? De um modo geral, para aplicação, tá? Para o seu uso, para os bons textos que vocês produzirão. Então, é muito necessário que vocês façam essas atividades, que vocês realmente busquem fazer com afinco, com dedicação, tá legal? Então, vamos lá? Para começar aqui, nós temos um exercício que começa falando sobre aqueles verbos irregulares, né? Olha só, eu faço questão que vocês compreendam, que vocês realmente aprendam a conjugar esses verbos. Não conjugar apenas como nós fazíamos há alguns anos atrás, como vocês faziam, né? Conjuga no presente indicativo, pretérito perfeito. Não, eu quero que vocês comecem a aplicar essas conjugações nas orações, para que realmente seja para o uso de vocês, tá? Nos textos escritos, também na nossa fala, né, que é presente, para que vocês possam falar cada vez adequadamente, de acordo aí com os interlocutores, né, no ato da comunicação, quando for necessário, né, quando realmente for um momento ideal, né, para que se use corretamente, adequadamente, de acordo com a norma culta. Claro que vocês continuam, né, usando o coloquial e isso não tem o menor problema, desde que vocês saibam distinguir essa diferença, ok? Vamos lá então. Começando aqui, nós temos exercícios sobre verbos irregulares. Pois bem, os verbos derivados seguem as irregularidades dos verbos dos quais se originam. Vamos entender isso aqui. Assim, obter conjuga-se como ter, reler conjuga-se como ler, impor conjuga-se como pôr. Como assim, professora? Conjuga-se igualmente? Então, a dica que eu vou trazer para vocês agora é justamente essa. A maioria dos meus alunos tem dificuldade na conjugação dos verbos irregulares, porque eles apresentam muitas alterações, porque eles vão mudando muito, né, de acordo com o tempo, com a flexão, de acordo com a pessoa. Então, qual a dica que eu trouxe para vocês? Quando vocês estiverem, né, se depararem com um verbo que vocês não costumam utilizar no seu dia a dia, não costumam usar nos seus textos, você vai ter sempre uma base de onde provém esse verbo. Vamos ver o exemplo aqui? Olha como isso vai ajudar. Aqui, por exemplo, olha, nós temos aqui o verbo prever aqui, ó. Tá? Vamos ler aqui esse textozinho, essa historinha. Deixa eu só abaixar aqui um pouquinho. Eu vou ler com vocês só a parte do verbo, gente, porque é para nós ganharmos mais tempo, tá? Vocês lerão em casa, vocês farão com bastante calma, vocês lerão e entenderão o assunto aqui relacionado. Mas vamos aqui. No segundo quadrinho, você previu isso? Previ. Olha aqui, o verbo prever, ele é um verbo bem diferente, não é mesmo? Ó, previu, você previu. Bom, prever, nós vamos pensar qual é o verbo qual que pode ter originado prever? Ah, o verbo ver? Sim, prever, ver. Vejamos, o previu está conjugado no pretérito perfeito. Você previu isso? Se estivéssemos conjugando o verbo ver, tá? O verbo ver, que é um verbo comum que nós usamos todos os dias. Eu falaria como? Você viu isso.
certo? Então, vocês observem que eu tenho a mesma terminação. Você viu isso? Você previu isso. Então, eu consigo identificar muito mais fácil quando eu percebo de onde provém esse verbo. Qual é o verbo que pode ter originado esse verbo? Isso facilita muito, porque baseado nessa informação, eu consigo fazer essa conjugação mais facilmente. Viu? Previu. Fácil, tranquilo. Eu vou dar outros exemplos para vocês, tá? Aqui ele responde, ó, previ. Ou seja, se fosse o verbo ver, sim, eu vi. Previ e vi. Mesma coisa. O que alterou? Alterou aqui, ó, o início, essa estrutura, o radical, que naturalmente é outro verbo, certo? Então, vamos lá. Aqui na continuação, nós temos outros verbos. E eu trouxe para vocês, achei bem legal. Olha aqui, o verbo ter. Do verbo ter, eu posso ter aqui o conter, o reter, o obter, o manter. Olha que legal. E outros mais, tá? São só exemplos aqui para vocês. Digamos que eu esteja diante de um verbo conter, que é um verbo pouco empregado por mim, tá? Exemplo. Então, vamos lá. Se, aqui tá nós, tá? Eu vou colocar o eu, tá legal? Para dar um exemplo para vocês. Se o conter ele provém desse verbo ter, deixa eu colocar aqui em destaque sublinhado, ó. Ele provém de ter, então eu vou conjugá-lo da mesma forma que o verbo ter. Olha como isso facilita, gente, olha. Se eu conter, quero usar o verbo conter, tá legal? Vamos pensar no ter primeiro. Ter, se eu tivesse. Não é assim que eu falaria? Se eu tivesse dinheiro, faria isso. Se eu tivesse condições. Então, esse tivesse, que eu já conjugo naturalmente, que vai sair também, que vai ser pronunciado e usado de maneira muito mais fácil para mim, já que eu utilizo muito mais o verbo ter, agora eu vou usar essa mesma conjugação com o verbo conter. Olha aqui, ó. Se eu contivesse. Não seria se eu tivesse? Se eu tivesse dinheiro, ó, se eu contivesse. Então, ficou igualzinho. Se eu tivesse, se eu contivesse. Olha o reter. Ó, reter, mesma coisa. Se provém desse verbo ter, então ele vai ter a mesma conjugação. Olha aqui. Se eu tivesse, se eu contivesse. E se eu retivesse. Exatamente. O verbo não é reter? Também não seria se eu tivesse? Se eu retivesse. Viram como fica fácil? Olha aqui. O verbo obter, se eu obtivesse. E o verbo manter? Se eu mantivesse. Então, vocês estão reparando que facilmente eu consigo conjugar esses verbos, embora pouco empregados por nós, né? Ou pela grande maioria, tá? Porque como nós usamos pouco no coloquial, acabamos usando também pouco nos nossos textos. Não é o ideal, tá? Por isso que eu estou assim trazendo para vocês mais exercícios, porque são verbos importantes, verbos que vão construir um texto bem aplicado, tá? Um texto mais bem elaborado, muito mais formal e mais adequado, tá? A norma culta, tudo bem? Então é importante que nós conheçamos e principalmente dicas para que nós não confundamos com outros verbos, tá legal? Então, pegaram essa dica aí? Perceberam essa conjugação que vai nos auxiliar a partir de um verbo mais conhecido? Então, ok. Vamos ver aqui o verbo ver, a mesma coisa, tá legal? Olha aqui. Rever. Rever, eu tenho aqui como a minha referência o verbo ver. Então, sabendo disso, eu tenho rever, eu tenho prever e só, né? Aqui tenho só, mas existem muitos outros, tá, gente? Então, vamos lá. Aqui, vamos supor que fosse no pretérito, no futuro no pretérito imperfeito do subjuntivo, tá? Pretérito imperfeito. Mesmo se que eu usei lá em cima, eu vou usar aqui, ó. Se eu visse você ali, não é assim?
Se eu visse, muito bem. O rever, se você revisse, tá, gente? Da mesma forma. Não vai ter alteração, tá legal? Ficou fácil? Ótimo. Bom, isso vai acontecer, gente, não como uma regra para todos os tempos, tá? Pode ser que um e outro tempo possa haver alguma contradição. Isso pode acontecer sim, tá? Já que estamos lidando com um verbo irregular. Tudo bem? Mas em sua grande maioria, isso vai auxiliar vocês demais, isso vai ajudar muito, tá bom? Bom, vamos lá então. Aqui, o verbo pôr. Se eu pusesse. Agora, quando eu estou diante do repor, tá? Baseado no verbo pôr, como eu fiz os outros verbos, eu farei aqui, olha. Repor eu quase não uso, então vamos lá. Se eu pusesse, se eu repusesse. É isso, professora? Exatamente. A mesma coisa. Viram que bacana? Então, se eu repusesse, tá? Então, vamos prosseguir aqui. Transpor, professora, fica igual? Fica. Olha aqui, ó. Da mesma forma, se eu transpusesse, compor. Se eu compusesse aquela música, pois é, compusesse. Então, eu consigo trabalhar facilmente, conjugar facilmente a partir de um outro verbo, tá? São verbos que eu já utilizo e a partir destes eu consigo conjugar facilmente os outros verbos um pouquinho diferente, menos usuais, né? Que os demais. Tranquilo? Pegaram a dica aí? Então, agora é só fazer a atividade, tá bom? Vamos lá? Tem aqui satisfazer, que você está pensando fazer, tá? Refazer. Então, ok. Vamos lá para o número 2. Olha que legal essa questão, olha. Essa aqui é do TCE, né? TCE, tá certo, Rio de Janeiro. Todos os verbos apresentam uma irregularidade, tá? No futuro do subjuntivo. Todos esses aqui têm que apresentar uma irregularidade. E aí, vamos ver? É futuro do subjuntivo. Futuro do subjuntivo é aquele quando eu uso, que eu inicio sempre com quando, trazendo uma ideia de futuro que ajuda muito, né? Quando nós usamos essas palavrinhas iniciais, ó. O que para o presente do subjuntivo, o se para o pretérito imperfeito e o quando para o futuro do subjuntivo, ok? São dicas preciosas, vocês não podem deixá-las, tá? Então vamos lá. Qual desses verbos, tá, respectivamente, aí, apresentam alguma irregularidade no futuro do subjuntivo? Vamos ver juntos comigo, ok? Então, vamos lá. Ó. Por, quando eu puser. Quando eu puser, tá? Ou é quando eu pôr? Não, quando eu puser. Ok. É irregular? É. Ver. Quando eu vir. Gente, cuidado com esse verbo, porque o verbo ver, ele é muito especial. Normalmente nós usamos assim, ó. Quando eu ver você ali, quando a fulana me ver, não. Quando ela me vir, tá, gente? Quando eu vir você, quando eu vir a professora, ok? E não ver, como a maioria das pessoas usam, né? No coloquial. Então, cuidado com esse verbo. No futuro do subjuntivo, o verbo ver, ele fica quando eu vir, ok? Quando eu vir a professora, vou abraçá-la. Perfeito. Certinho? E não quando eu ver. Então, vamos lá. Continuando aqui. Então, o vir mudou, o pôr mudou. E o rir? Quando eu rir. Não mudou. Então, não pode ser a letra A. Vamos para B. Dar. Quando eu der. Quando eu souber. Quando eu ouvir. Então, der e souber ficou diferente. Mas o ouvir ficou igual, então não pode. C. Quando eu disser. Mudou. Quando eu equivaler. Ficou igual. Quando eu medir, ficou igual. Então, não pode ser. D. Quando eu fizer, tá? Quando eu dispuser, quando eu fizer, quando eu dispuser.
E o verbo vir? Agora não é mais o verbo ver, é o verbo vir. Então, quando eu vier. Então, reparem que eu alterei fazer para quando eu fizer, dispor, dispuser e vir, vier, tá? Então, houve alteração no fazer, no dispor e no vir. Essa aqui é a resposta certa. Certinho aqui, certo, meus amores? Deu para entender? Então, essa aqui já fiz com vocês, tá? Mas a partir desta, isso vai facilitar para que vocês possam fazer e resolver as outras, tá? Com mais critérios, com mais facilidade, ok? Vamos para o número 3? Complete as lacunas com a alternativa adequada de acordo com a norma padrão. Queridos, essa aqui ficou fácil, tá? Eu não vou nem falar com vocês a respeito dela. Ó, atenção à questão 4, porque apenas o diferencial é o acento circunflexo, tá? Singular, sem acento, no plural, com acento circunflexo. Tudo bem? Tem outros também que alteram do singular para o plural, mas ambos usando acento. É o verbo manter, por exemplo, tá? Mantém, mantém. Mantém no singular com acento agudo e mantém no plural com acento circunflexo. Cuidado com estes, tá? Vamos para o questão 5. Peraí, 5 não, vamos para 10, tá? Deixa eu pular aqui, porque aqui tá muito fácil, vocês não vão ter dificuldade nenhuma. Nós vamos para aqui, questão 10. Vamos lá. Deixa eu só... eu anotei aqui algumas questões para falar com vocês. Perfeito, aqui é 10. Complete as lacunas a seguir utilizando o particípio regular ou irregular. Queridos, verbos abundantes. O que são verbos abundantes, professora? São verbos que no particípio apresentam duas formas, tá? A forma regular e a forma irregular. E como que eu vou diferenciar, professora? Vamos lá. Primeiro, formas regulares são terminadas em DO, tá? Amar, amado, cantar, cantado, beber, bebido, sair, saído. Certinho? Em DO, eu tenho esses particípios regulares. E os irregulares? Eles podem terminar em ito e outras variações, tá? Por exemplo, dizer, dito, escrever, escrito, abrir, aberto, tá? Eu tenho outras terminações. Então, não terminou em DO, eu sei que é irregular. Tá, e como eu vou utilizar, como eu vou saber a forma de utilizar junto com o particípio regular ou se eu tenho que usar o irregular? Bom, eu expliquei para vocês, mas eu vou voltar a esse assunto, é importante, tá? Bom, fácil, tranquilo, tá? O importante também é saber se esse verbo é abundante ou não, tá? Fiquem atentos a isso. Mas vamos lá. O verbo ter e o verbo haver, tá? Esses dois verbos, ter e haver, eles vão necessariamente serem seguidos pelo particípio regular, tá? E os demais verbos serão seguidos pelos particípios irregulares, tá legal? Então vamos lá. Se acompanhei, estou acompanhando o verbo ter ou haver, eu vou admitir apenas a forma regular. Se não estou acompanhando nenhum desses dois verbos, eu vou admitir a forma irregular. Ficou claro para vocês? Então vamos lá. Eu vou fazer apenas um com vocês aqui. O candidato foi, pontinho, pontinho. Olha aqui, foi. Verbo ser, tá? Ele foi. Foi com mais de 200 mil votos. Muitos dos que haviam na eleição anterior votaram nele novamente. Bom, ele foi eleito ou ele foi elegido? Se não é ter nem haver, ele foi eleito, naturalmente, tá? Com mais de 200 mil votos, muitos do que haviam, olha aqui, agora já estou diante do verbo haver. Muitos dos que haviam elegido na eleição anterior votaram nele novamente. Então, eu tenho uma forma irregular, tá? Porque eu tenho um verbo que não é ter e não é haver. Então, eu acompanhei eleito, particípio irregular. E aqui eu tive que usar o particípio regular para acompanhar um verbo que é haver, né? É um dos dois verbos que eu falei para vocês que acompanha naturalmente, necessariamente, o verbo regular no particípio. E aí, ficou claro para vocês? Tudo bem? Tranquilo? Às vezes soa um pouquinho estranho ao ouvido, porque, eu tinha ganhado. Tem gente que fala, olha, tinha ganho. Então, tem pegado, tá?
Eu tinha pegado essa folha. Pegado? Você não tinha pego? Então, tem vezes, vão acontecer isso com vocês, tá? Algumas vezes surge a dúvida e até soa estranho aos nossos ouvidos, portanto, serem pronunciados de maneira irregular, de maneira equivocada, digamos assim, tá? Não de acordo com a norma padrão, tá bom? Então, vamos prosseguir. Vamos lá, deixa eu ver, agora nós vamos para a questão 11. Ah, sim. Vou falar um pouquinho brevemente sobre essa questão 11 aqui, porque na questão 11 nós temos a forma imperativa sendo utilizada, tá? Então, eu acho de suma importância, eu acredito, né, que seja muito importante que vocês observem e se atentem para o que eu vou explicar agora. Porque é muito comum nós sabermos identificar o modo imperativo. Ah, professor, imperativo é fácil. Expressa ordem, conselho, pedido, eu já sei. Perfeito, você já sabe, que bom. Agora, como empregar adequadamente, de acordo com a norma culta, esse imperativo afirmativo? O negativo ainda fica mais fácil, tá? O afirmativo que precisa um pouco mais de atenção. Agora, vamos lá. Para o que eu vou chamar a atenção de vocês? Olha aqui, fale bem o português do Brasil. Fale, tá? Fale é a forma imperativa afirmativa aqui. O verbo fale está no imperativo afirmativo. Indica que o ouvinte é você. Aliás, aqui não. Aqui, inclusive, que eu fale, que tu fale, que você fale. Indica que é terceira pessoa. É você sim, mas é terceira pessoa, tá? Então, deixa eu anotar aqui para terceira pessoa. Passando o verbo para o imperativo negativo e conservando a mesma pessoa gramatical, no caso você, terceira pessoa, nós teremos, vamos lá, eu estou no afirmativo e quero passar para o negativo. Qual a diferença, professora? Em relação a você, nenhuma. Eu só preciso me preocupar em relação ao tu e ao vós, tá? Que é a segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural. Tirando essas duas pessoas gramaticais, tranquilo. Afirmativo e negativo vai ser muito fácil de ser associado, tá? Porque as restrições só acontecem com tu e vós. As demais pessoas são igualmente retiradas do presente do subjuntivo. Então facilita muito, é só colocar um não na frente. Perfeito, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Não fale, fale bem, né? Fale bem o português do Brasil. É uma ordem expressa, que eu fale, que tu fales, que você fale. Retirei do presente do subjuntivo, que você fale. Tá? E o negativo? Não fale. Então, eu tenho aqui, ó, não fale, letra C, perfeito. Agora eu pergunto para você, se por acaso eu pedir para que vocês empreguem aqui, tá? Digamos aqui que eu mude esse verbo falar e coloque aqui assim, ó, eu falo, tu falas, né? Fala. Fala bem o português do Brasil. Então, estamos empregando o que agora aqui? O tu. Opa. Estamos empregando o tu, que é a segunda pessoa do singular. Certinho? Fácil, tranquilo. Agora, qual vai ser a diferença para passar para o negativo? Agora sim, muita atenção, tá? Que esse aqui seja o exemplo para os demais exercícios que virão aqui na folhinha, tudo bem? Olha só. A segunda pessoa do singular, ela vai ser retirada do presente do indicativo. Isso para o imperativo afirmativo. Então, vamos escrever aqui para ficar mais fácil. Para não ficar só na minha explicação, na oralidade, vamos lá para a prática aqui, ó. Olha aqui, eu falo. Deixa eu colocar direto aqui, gente. E tu falas, certo? Presente do indicativo, ok? Agora eu vou eliminar esse S. Como que ficou? Fala, certo? Perfeito. Então, agora eu tenho a forma imperativa afirmativa em tu. Pronto. Eu fui lá no presente do indicativo, eliminei o S. Fala tu. Pronto. Já tenho o imperativo afirmativo em tu. Está aqui, tá? Está empregado aqui, ó. Agora eu quero passar para o negativo. Qual vai ser a diferença, professora, toda?
Por que toda? Porque o tu eu retirei do presente do indicativo para formar o imperativo afirmativo. Mas para formar o imperativo negativo, eu não tiro do presente do indicativo. Tá? O imperativo negativo é todo retirado, todo extraído do presente do subjuntivo. Que eu fale, que tu fales. Então, não fales. Pronto. Entenderam? Então ficou na forma imperativa afirmativa, fala tu, e na negativa, não fales. Total diferença, não é isso? Então, vocês perceberam que essa diferença só acontece na segunda pessoa? Pois bem, vamos lá? Deu para entender? Então, ok, vamos prosseguir aqui. Nós temos agora questão observada é a 14. Vamos lá. Aqui, ó. Olha aqui. Aqui eu tenho a 14, eu acho que é tranquila para vocês fazerem, ó. Não ser. Não vou falar o verbo, senão vou acabar dando a resposta. Tá, só observe uma coisa aqui na 14. A mesma pessoa gramatical que você utilizar para conjugar o primeiro verbo tem que ser conjugado o segundo e o terceiro, tá bom? Só se atentem para a pessoa gramatical. Porque imagina só, eu estou falando com você, tá? Meu interlocutor, terceira pessoa, você. O tempo todo você. Aí, de repente, eu uso um pronome que não é de terceira, é de segunda. Então, há um desacordo em relação a isso que não pode acontecer de acordo com a norma culta, tá? Se eu chamo você de você, eu tenho que conjugar os meus verbos em terceira pessoa, porque o meu interlocutor é de terceira pessoa, tá? Como aqui nós não usamos a segunda pessoa, né, no nosso dia a dia, a nossa região aqui não usa, né? Como a maioria das regiões do Brasil, né, não usa o tu, na verdade, só usamos o você, tá legal? Esse tu que a gente usa no dia a dia aí é o tu que não é esse de pessoa gramatical, tá? Já é uma outra informalidade, já é um outro modo coloquial da língua. Não é esse tu da segunda pessoa do singular, não, ok? Então, vamos lá. Prosseguindo aqui. Depois vamos para a questão 15, que eu vou dar uma informação legal para vocês aqui. Olha, que interessante. Quando nós temos aqui a número 15, tem a letra A, B, C, D e E, e temos os verbos que vão preencher aqui as lacunas, são verbos irregulares. Reparem que é o verbo abster, manter e refazer. Eu só vou dar uma dica para vocês, tá? Que é importante. Olha só, abster, não é aqui tá absteram, absteram, abstiveram, absteram e abstiveram, tá? O verbo é abster. A partir daquela dica que eu dei para vocês, se é abster, eu consigo pegar a conjugação de qual verbo? Ele provém de qual verbo? Muito bem, do verbo ter. Então, pensa nisso antes de fazer a questão, tá? Quer ver? Mantivessem, mantessem, mantivessem, mantessem e mantessem. É o verbo manter. Provém de qual verbo? Manter, ter. Também, então, tanto abster quanto manter, tanto abster quanto manter, tá certo, é manter mesmo. Eu tenho essa mesma, eles se originam do mesmo verbo ter. Então, utilizem, tá? Esse jeitinho de conjugar o verbo ter para que vocês possam seguir o mesmo modelo com esses verbos abster e manter, tá bom? E o refazer, naturalmente, do verbo fazer. Fácil? Ótimo. Vamos para 16? Aqui. Aqui, gente, assinale a alternativa que o verbo está conjugado de forma correta na norma culta. Correta. Cuidado com essa questão, tá? Se vocês seguirem exatamente essa conjugação a partir da origem do verbo, fica mais fácil, tá? Provém de qual verbo, por exemplo, aqui o verbo intervir. O verbo intervir, ele vem do verbo vir, certo? Muito bem. O verbo manter, aqui ó, manteu, manteu, vem o verbo ter. Aqui, o ver, que eu dei para você dar dicas lá em cima. Requerer, ó, esse verbo aqui é um pouquinho diferente, tá? Do seu verbo original, do querer, digamos assim. Ele entra naquela exceção.
tá? Que eu falei para vocês que isso dá para fazer com a maioria dos verbos, mas tem uns que fogem um pouquinho dessa informação, tá? Então, esse aqui é um deles. E aqui o verbo vir também, que é muito fácil, tá bom? Sigam aí que eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer. Deixa eu ver se tem mais alguma observação para fazer. A flexão dos verbos. Então, depois nós vamos para o infinitivo pessoal, tá? Olha aqui o infinitivo pessoal. Cuidado. Como diferenciar o infinitivo pessoal do impessoal? Sempre vimos a forma impessoal, né? Ele não flexionava, ele termina em R, sempre fica em R. Cantar, comer, beber, sair, passear, amar e aí por diante. Estudar. Só que eu mostrei para vocês que esse infinitivo ele também é pessoal, ou seja, ele flexiona de acordo com a oração. Então eu posso confundir, porque ele é muito parecido, não em todos os casos, mas em muitos, tá? Em muitos casos, ele é parecido com a conjugação do futuro do subjuntivo, aquele quando eu, tá? Quando eu cantar, quando eu sair, quando eu beber, mas ao mesmo tempo, quando eu penso no verbo fazer, eu não falo quando eu fazer, eu falo quando eu fizer, certo? Então, existem alguns verbos que vão apresentar diferenças, mas existem outros que serão iguais no infinitivo pessoal e no futuro do subjuntivo. Como que eu vou diferenciar, professora? Como eu vou reconhecer? É isso que eu quero mostrar para vocês. Quando eu tenho uma conjunção, vocês aprenderam conjunção já há um tempo atrás, mas eu dou a dica para vocês. O quando, o se são as mais empregadas, tá? O quando, o que, o se são os que mais vão aparecer aqui. Então, quando estiver diante de uma conjunção, eu sei que eu estou lidando com o verbo conjugado no futuro do subjuntivo. Agora, quando não tiver presente uma conjunção, eu vou avaliar a minha oração para ver se ela está conjugando alguma ação verbal ou não, tá? Se existe lá uma conjugação ou não. A dica principal é a conjunção. E sempre, ou na maioria das vezes, o infinitivo pessoal vem acompanhado com a preposição para. Para eu fazer, para eu comer, para eu beber, para eu sair, para eu... E aí vem o infinitivo pessoal, tá? Tudo bem? Então, a dica é o para o infinitivo pessoal. E a dica é a conjunção quando e se, que são as principais, podem vir outras, para o futuro do subjuntivo. Tudo bem? Então, vamos lá. Aí vocês estão aptos para fazer aqui, tá? Aqui nós temos a conjugação no imperativo e tal, e eu acredito que vocês já tenham tido tudo. Aqui eu coloquei um pouco para vocês para relembrarem um pouquinho sobre pronome indefinido ou advérbio, qual dos dois estou usando. Agora falamos do advérbio, tá? Deixa um pouquinho o verbo para lá e vamos pensar aqui nessa questão que é muito importante, Olha só, advérbio. Todo advérbio ele é invariável e ele está sempre relacionado, modificando um verbo, adjetivo ou outro advérbio, tá? Primeiro passo é identificar a quem ele está relacionado na oração. Visto isso, uma outra informação importante. Ele não vai flexionar, ele não vai para o plural, ele não vai ser modificado na oração. Então, caso estejam com dúvida, porque algumas palavras elas podem se apresentar na oração como pronome indefinido e como advérbio. O que eu tenho que fazer? Eu passo essa frase para o plural e vejo se essa palavra vai variar ou não, vai flexionar ou não, tá? E aí eu consigo identificar se eu estou diante de um pronome, por exemplo, indefinido ou diante de um advérbio. Ficou claro para vocês? Essa informação eu já passei inúmeras vezes para vocês, tá? Mas é bom sempre repetir para vocês inculcarem essa informação aí. Então, vamos lá. Locuções adverbiais, tá? Tem valor de circunstância, valor de advérbio na oração, normalmente introduzida por uma preposição, tá? E traz uma circunstância. Também, assim como os advérbios, está ligada ao verbo, modificando o verbo, adjetivo e outro advérbio. E deixa eu ver se tem mais alguma outra informação aqui. Não. Aqui não há mais nenhuma outra informação que eu queira mostrar.
Eu acredito que vocês tenham já, eu tenha passado para vocês todas as informações importantes, tá? Para que vocês consigam realizar muito bem, com êxito, essas atividades. Estão preparados? E será de suma importância que vocês as façam, que vocês façam, né? Esses exercícios aqui com bastante disposição mesmo de aprender, de colocar em prática o conhecimento de vocês, de testar os conhecimentos, de testar se vocês estão indo bem, se vocês entenderam bem essas questões que foram passadas para vocês. Tudo bem, amores? Então eu deixo aí com vocês essa atividade. Um beijão e até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus.